Olá, amigos. Estou esperando as pessoas entrarem. Vamos... Olá, amigos. Estamos chegando para a nossa live da OAB. Vamos aguardar um pouco a chegada dos companheiros, da nossa outra participante. Está chegando. Cleverson Juliano. É muito bom a gente participar aqui da 28ª subseção, né? É uma segunda live que a gente participa. Vamos aguardar a chegada dos amigos, aguardar a chegada da nossa companheira, a nossa doutora Keila. E hoje, mais uma vez, né, vamos falar sobre a nossa previdência social, né? Nossa previdência social. Estou aguardando a doutora Keila chegar. E vamos falar sobre regime próprio e regime geral. Né? Em cima de Keila aí. Isso, vamos aguardar a doutora Keila. Deve estar chegando. Ela está por aí. Olá, doutora Keila. Boa noite, doutor Ademário. Boa noite a todos. Boa noite. Que a gente tenha um excelente bate-papo hoje. Perfeito. Eu gostaria de me desse informação a respeito se o som está bom, Aqui se a imagem está bem. Ok, estou te ouvindo bem também, doutora Keila. Estou te ouvindo bem. Bom, então vamos ao que interessa, né? É um prazer muito grande, né, estar novamente na live da OAB, a 28ª subseção, né, que muito nos orgulha. Acredito que a doutora Keila também esteja muito feliz com essa participação, porque a gente vai estar falando para colegas advogados e falando também para um público em geral. Eu queria, de antemão, agradecer ao doutor Cleverson, né, pela oportunidade, ele que vem comandando muito bem, né, a OAB na interinidade, né, enquanto a doutora Rosana estava afastada para os compromissos dela, e agradecer também as meninas da OAB que sempre, né, estão de apoio. Doutora Keila, foi um prazer, uma satisfação muito grande participar dessa live com ela, ela que foi minha aluna no 2º grau, no técnico de contabilidade, né, e depois colega advogado. Então estamos aqui para falar um pouquinho. Todo mundo sabe quem é Ademário, quem não sabe já viu falar, né? Fui professor do Colégio Araruama, né? Fui presidente da OAB 2 vezes, conselheiro da Ordem dos Advogados lá no Rio de Janeiro, representando a nossa região, né? E tive o prazer de trabalhar com a doutora Keila no IBASMA por 2 vezes, né? Lá onde ela foi presidente, onde eu fui presidente. E eu queria agora que a doutora Keila falasse um pouquinho dela, um pouquinho, né? Ela que vem aí de uma luta constante em defesa do trabalho da Previdência. Eu queria que ela falasse um pouquinho. É contigo, Keila. Bom, primeiro de tudo, eu gostaria muito de agradecer também à OAB, na pessoa do nosso presidente interino, né, que está nos proporcionando cada dia mais informações atualizadas, o encontro, né, dos colegas para debater sobre os temas da atualidade, numa época que a gente está em pandemia, onde a gente não pode estar presente numa sala de aula, mas a OAB, na medida do possível, está também contribuindo muito para a formação da classe, né, e preocupada com a classe de Araruama. Eu
sou advogada, comecei agora a militar nessa área do direito, me formei pela Cândido Mendes e já trabalho há muito tempo com um regime próprio de previdência. Como bem a Demário falou, fomos colegas de um regime próprio de previdência. Meu primeiro emprego, depois que eu me formei no 2º grau, foi num regime próprio de previdência. Lá, bem, muito antigo mesmo, lá para 1993, onde não se falava em previdência do servidor público, onde ninguém tinha noção do que era um órgão de previdência do servidor público. Tinha uma outra conotação, né, embora o objetivo sempre foi o mesmo, mas os municípios não tinham essa transparência, essa conotação de previdência, de conceder benefício, de se preocupar com o benefício previdenciário do servidor. Hoje eu estou atuando só no direito previdenciário, no meu escritório, junto com o doutor Celso Marcenes também, ele está numa outra área e eu sou especialista em direito previdenciário do meu escritório. É um escritório em família, né, Keila? É um escritório em família, né? Família. Nós nos formamos juntos, eu e meu esposo, e estamos aí militando na área do direito os dois. Parceiros também na profissão. Perfeito. Então, como estava combinado, né, nós vamos falar sobre o regime próprio, né, que é aquele regime do servidor público, né, das entidades, onde a Keila atuava e atua, né, sempre, né, em defesa dos interesses, né, daquele servidor, e eu mais lá na advocacia, também previdenciária, né, da previdência em geral, né, o geral, que pega toda a gama de empresas privadas, né. Como todo mundo sabe, eu comecei em trabalhista, defesa do consumidor, mas chega um momento da vida da gente, Keila, como você está fazendo, e como eu estou fazendo também, hoje eu só milito na Previdência, né? No direito previdenciário. A gente tem que colocar uma informação para esses jovens advogados, principalmente, semana passada nós participamos de uma live de entrega de carteiras, 5 novos advogados, 5 ou 6 novos advogados, jovens advogados, e na oportunidade eu falei para eles, né, da importância da especialização, da importância de se estudar, sempre estudar mais. Por quê? Você vai chegar em algum lugar, né, e aí o mundo está mudando, né, nós estamos aí numa verdadeira advocacia digital, uma advocacia que você basta ter um notebook, né, uma boa internet, e você consegue chegar ao Brasil inteiro, ao mundo inteiro, né, através da internet. Então, você tem que divulgar aquilo que você sabe fazer. E só com uma especialização que você vai chegar lá. Seja qual for a especialização, escolha uma especialização. Você que é jovem advogado, escolha uma especialização. E lá, nós estamos falando no direito previdenciário, porque o direito previdenciário, né, Keila, abre muito leque, né? Hoje a gente não tem só um direito previdenciário, nós temos lá a especialização, já temos vários advogados atuando especializados, né, no BPC, outros especializados na aposentadoria, outro em pensão, outro em auxílio-doença. Então, é por aí. Você bem falou. O direito, ele é muito extenso, então nós advogados temos que nos focar e nos especializar, porque a gente faz o diferencial no mercado. O mercado está muito cheio e o diferencial da gente é a especialização. O direito previdenciário é uma boa área, ele é bem vasto, ele tem a possibilidade de você se especializar em várias coisas, porque tudo é complexo, né? São normas que vêm ao longo do tempo, são normas que têm seus requisitos, né? E quem analisa, né, esses pedidos é um órgão municipal, federal ou estadual, em que esses órgãos eles prezam do princípio da legalidade, só podem fazer aquilo que está na lei. Então, a gente tem que se especializar mesmo para poder ter êxito nas questões e êxito na profissão também, né? Ninguém é bom em tudo.
né? A gente tem que sempre tentar focar numa área só para poder ser um diferencial e atuar melhor, porque o direito ele é muito extenso mesmo. A verdade é o seguinte, você não pode ser simplesmente clínico geral, porque se você estiver com uma dor forte na cabeça, você não vai procurar o clínico, você vai procurar direto um neurologista, né? Você vai procurar um especialista. Se a dor é nos ossos, você vai procurar um ortopedista. Então, por que não, né? Começarmos a distinguir também na profissão do advogado, na advocacia em geral, especializações, várias especializações. Eu fiz uma pós recentemente, faço vários cursos de especialização, a doutora Keila também já fez várias pós, né? E a gente tenta chegar. Ontem mesmo eu fiz curso de 7 da noite a 11h45 da noite. Né? Hoje eu tenho novamente das 8 até as 11 da noite. Então a gente tem que, realmente não tem como fugir disso. Não tem como fugir da atualidade. Até porque, né, Keila, há muita mudança. A mudança toda hora. Você vê que a reforma foi em novembro do ano passado, já vieram 2 decretos regulamentando, né? Já vieram várias portarias regulamentando, você tem que estar atento. Hoje mesmo saiu uma portaria. Saiu uma portaria aí para que tem que tomar cuidado, você que é aposentado, se você tem algum aposentado aí assistindo, cuidado muito com esses empréstimos de consignação. Abriu-se mais 5% por causa da pandemia, e tem uma margem então de 40%. Então, daqui a pouco você está endividado e não está comprometida a sua renda. Então, tome cuidado, muito cuidado ao fazer esses financiamentos. Uma portaria que saiu ontem, hoje, se não me engano. Tá? Então, mas Keila, o nosso objetivo, vamos lá. O nosso objetivo, o título da nossa live é benefícios previdenciários, né? Regime geral e regime próprio. Mas vamos ver aí, vamos comentar com quem está chegando, por exemplo. Nós já temos aí a Maiara, já temos a doutora Débora Amaral, nossa querida Débora Amaral, lá da Trabalhista. Nós já temos aqui o Felipe, né? O Celso, a Lucimar Moraes, um abração, um beijo, Lucimar. Então, um abração para todos vocês, e à medida que vocês forem chegando, eu agradeço, né, a presença, porque a gente precisa de apoio em tudo que faz. E essa live nada mais é do que chegar ao advogado recém-formado, ao advogado que está há muito tempo parado, e pensando o que fazer, né? Porque tem-se esse tempo de estar em casa, tem esse tempo de estar estudando, então vamos estudar, vamos nos especializar, cada um em sua área, né? E para aquelas pessoas, né, que com certeza estarão aí a nos ouvir, né? Querendo saber um pouquinho mais do direito previdenciário, né? Nós vimos aí as aposentadorias, as modificações, né, doutora Keila? A modificação da aposentadoria por invalidez, que não tem mais o nome de aposentadoria por invalidez, hoje é uma aposentadoria, né, de incapacidade permanente. Incapacidade permanente, assim como o auxílio. Eu até entendo que essas modificações para a gente no serviço público acabou trazendo umas normas que a gente tinha ordinárias para dentro da Constituição, porque não houve uma modificação tão substancial, né? Porque, por exemplo, a readaptação é um elemento que a gente já tinha no serviço público. Isso. Entendeu? Ele acabou trazendo só para o texto constitucional. Correto? Então, eu não vejo muita modificação. Perfeito. Essa emenda constitucional... A parte dos requisitos, né? Vamos ver a hora que os municípios e os estados começarem a fazer os requisitos próprios. Vamos ver o que vai sair. Né? Mas em relação ao texto nós geral... tínhamos um prazo aí. Em relação à regra geral que está no texto constitucional, para o serviço público, a readaptação, a gente já tinha esse atributo da readaptação, né? Aquele servidor que não tinha capacidade total laborativa, que tinha alguma restrição, ele tinha essa possibilidade de solicitar uma readaptação de função, né? E na hora da perícia médica, quando aquele médico ali, né, na hora da licença, no caso, o auxílio-doença, o antigo auxílio-doença, ele também percebesse que aquele servidor estava com alguma restrição, pudesse voltar ao trabalho readaptado, ele já retornava ao trabalho readaptado,
com essa indicação de readaptação, o que ele poderia fazer, o que ele não poderia fazer, que a readaptação era naquela época isso, né, dentro do cargo dele, do servidor, quais atribuições que ele poderia executar, quais que ele não poderia executar por conta daquela doença que ele estava apresentando naquele momento. Por um certo tempo, também não era uma coisa eterna, a readaptação ela é dada por prazo, né? Então, essa readaptação que está no texto constitucional para aposentadoria por invalidez, que a gente chama agora, para o serviço público a gente já utilizava. Já estava lá no texto das nossas normas. Mas o servidor público vai apanhar um pouquinho, né, nas modificações com o teto, né? Se vier, tem que vir um instituto complementar. No meu ver, nós, servidores públicos, já estamos apoiando já há um bom tempo. Né? Nós já passamos por reformas desde 1998. Então, nós vamos bater um papo sobre isso daqui a pouco, e vocês vão ver que essa reforma, ela é ruim, ela veio para a gente também de uma forma prejudicial, como também para o regime geral, mas que a gente já vem de reforma já desde 1998. No meu, Ademário. Perfeito. Perfeito, querido. Então, vamos falar um pouquinho da reforma em geral, as mudanças da reforma em geral. Então, como eu estava falando anteriormente, nós tínhamos a aposentadoria por invalidez, que hoje é incapacidade permanente, né? Mas ela vai estar sempre sujeita a um pente fino, digamos assim, para ser mais claro, para as pessoas entenderem, né, o que é um pente fino. Né? É uma perícia, de 2 em 2 anos, essa aposentadoria por invalidez será, né, verificada realmente se a incapacidade é permanente, né? Só está livre disso quem terá mais de 15 anos nesse tipo de benefício, ou aqueles com 60 anos de idade, né? Acima de 60 anos de idade. Mas, do contrário, se você pegar uma aposentadoria aos 48 anos de idade, né? E aos 50 você vai ser revisto, aos 52 será revisto, e assim por diante. A não ser que seja, né, um fato que não tenha mais como reverter, né? Mas isso, em princípio, será feito perícia. A gente chama de incapacidade total nesse caso, né? Que a pessoa realmente... Capacidade total. Passando. E essa parte da reavaliação também já existia, né? Tanto que no início do governo Bolsonaro, teve esse pente fino todo, que já é uma norma prevista na Constituição, essas revisões também. Eu não vejo nada de novo nessa parte de revisão. Agora, realmente. Né? Agora, o que bateu mesmo... Eu nunca vi existir essa revisão. Agora vai ter que existir, porque já está dentro, né, do texto já está dentro das normas do texto constitucional. Eu vendo o regulamento também, né, nos decretos que saíram, os 2 decretos, um de junho e outro agora recentemente, umas 2 ou 3 semanas atrás, né, a gente vê umas novidades. Por exemplo, agora, esse último decreto, o 10.493, se não me engano, né, ele fala em carência, ele fala em período de graça, né, que antes, quando você saía de um benefício, de um auxílio-doença, você tinha que voltar imediatamente a contribuir sob pena de você não ter direito a requerer um novo benefício. Agora você tem 12 meses, né? Você tem um período de graça aí, após você sair de um benefício. Então é muito importante dizer isso para a população, para ficar atenta. Agora tem um outro fato também. O período, só um minutinho, cara. O período, né, que você está em benefício, em auxílio-doença, ou até mesmo numa aposentadoria por invalidez que possa ser cassada, né, você perder essa aposentadoria, imediatamente você tem que voltar a contribuir, porque senão aquele período não será contado como tempo de contribuição. Né? Isso é muito importante. Eu vejo gente aí perdendo grande período, grande tempo de contribuição, né, que poderia ser aproveitado por não ter voltado a contribuir. Não é mesmo? Uhum. E aí vimos... Agora, a grande perda mesmo foi os cálculos, né, Keila? Os cálculos da aposentadoria. Nossa Senhora! O cara que entrou, se aposentou até 12 de novembro, vamos falar assim. Ele pegou 100% na aposentadoria por invalidez. Ele pegou 100% do salário de benefício, ou seja, daquela média
das 80 maiores contribuições de julho de 94 até a data do ocorrido. Então, vamos lá. Pega todas as contribuições, aí quero que você me ajude se eu falhar para que o povo entenda. Pega todas as contribuições de julho de 94 até novembro, até outubro, digamos assim, do ano passado, e acha as 80 maiores, abandona as 20 menores, e ali faz a média. Nessa média corrigida está o salário de benefício. E esse salário de benefício ele tinha direito a 100%. Hoje não. Hoje não mudou e mudou muito. Aliás, hoje é preferível você ficar no antigo auxílio-doença, que é a incapacidade provisória, né? É preferível do que você se aposentar por invalidez, porque a invalidez vai lhe dar 60% apenas, se for uma invalidez por doença comum. 60% apenas. 60% da média de 100%. Quer dizer, piorou. Não abandona mais aquelas 20. Né? A média agora é de julho de 94 até agora. Pega a média, pega o total, soma tudo, tem 120 contribuições. Divide por 120, achou o salário-benefício. Aplica somente 60%. E 2% a cada ano de serviço, acima de 15 anos para a mulher e acima de 20 anos para o homem. Né? E isso se aplica lá também na aposentadoria por tempo de serviço, que é antiga a aposentadoria por tempo de serviço, que não tem mais, só para aqueles que estão em período de transição, né? Porque agora temos uma coisa nova chamada aposentadoria programada. E essa aposentadoria programada que abre um leque, aí eu estou falando para advogado, abre um leque enorme para nós, advogados, que atuamos na área, você que é um previdenciarista, né? Fazer o planejamento previdenciário. Você poder calcular aquilo que o seu cliente vai chegar lá na frente. Aproveitar aquelas contribuições que ele teve, né? Porque hoje você pode abandonar, a lei diz que você pode abandonar algumas contribuições, quer dizer, é 100%, mas você pode abandonar. Então você pode pegar aquelas contribuições e programar. Não é isso, Keila? Então esse tipo de aposentadoria foi prejudicada. Só não é prejudicada se for um acidente de trabalho, né? Se for uma moléstia do trabalho. E aí tentaram tirar lá na reforma aquele período que você sai do trabalho, o período de viagem até o trabalho e o período da saída do trabalho para casa, tentaram tirar, mas o Senado não permitiu, né? E aí está aplicado. Então, se você tiver qualquer acidente a caminho do trabalho ou do trabalho para casa, nesse período, você é considerado acidente de trabalho. E não quer dizer, às vezes falam assim, acidente de trabalho, a empresa é culpada. Você vê que é um caso aí que não é a culpada. Aliás, a empresa, para indenizar, lá na trabalhista, ela tem que ter dolo ou ter contribuído para aquele acidente de trabalho. Fora isso, é considerado acidente de trabalho. Nesses casos, pega os 100%. Então, fica aí uma dica para os advogados, procurem sempre procurar a origem do auxílio-doença antigo, né? E as datas também que aconteceram os fatos, porque muitas vezes a origem da doença está lá antes da reforma. Se você conseguir chegar até lá atrás, com um bom perito, você consegue provar judicialmente. Perfeito, Keila? Perfeito. Quando você falou aí da parte do cálculo, né? O que essa reforma trouxe, né? A história que contaram pra gente é que a Previdência estava quebrada, correto? Então, como que eles vão corrigir essa parte financeira, né? O equilíbrio deles? Um regime de previdência ele tem que ter, um princípio dele é o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. Então, para eles poderem fazer esse equilíbrio, eles tiveram que mexer nas regras e na fórmula de cálculo, para poder o trabalhador trabalhar mais para sair com um benefício melhor. Quanto mais você trabalha, né, a regra agora é essa. Se você aos 30 anos, aos 35, você só tem 60%, né? A partir disso, quanto mais você trabalha, maior fica o valor do seu benefício. Essa aí foi, você deu um exemplo bem claro mesmo. Antes da reforma, era a média, né, aposentadoria por invalidez, perfeito. Média das 80% maiores contribuições, 100% do valor, se fosse
aquela pessoa aposentada com proventos integrais, porque tem doenças que não são de proventos integrais, né, Ademar, que é de provento proporcional. Perfeito, perfeito. Aí vem, e a pessoa tiver o tempo correto, também tem esse adendo. Ela levaria os 100%. Hoje não. Hoje vai ser 60% dessa média. Então, caiu muito, vai cair muito o valor do benefício do trabalhador. E é numa época em que ele precisa muito. Então, cabe ao advogado, né, fazer mesmo essa pesquisa e orientar aquele cliente dele da melhor forma possível. Certo. Eu queria agradecer aqui também as pessoas que estão chegando, né? O Rui Silva Marceles, a Patrícia Lopes, né? A doutora Iracema, um beijão. A Lidiane Monteiro, um abraço. A doutora Marcela, né? E está chegando o pessoal aí. Que bom que a gente está conseguindo chegar até essas pessoas. Mas eu queria falar também um pouquinho, já que nós falamos da perda com a aposentadoria por incapacidade, né? Nós vamos falar também sobre a pensão por morte, né, Keila? Outra burdoada, né? Outra perda, né? A pensão por morte. Olha só, vou voltar ao mesmo exemplo. Bem, olha, eu não sou trágico, não. Eu não quero ser trágico, né? No dia 12 de novembro, vem a família lá e o pai sofre um acidente e morre, né? A família, a pensão, 100% do salário de benefício, né? 100%, e ali teria que ser distribuído entre os dependentes. Quais são os dependentes? Esposa, filhos, né? Uma série de dependentes que numa outra oportunidade nós falaríamos, porque o tempo é curto, né? A gente vê que o tempo está passando e a gente não vai ter como falar de muita coisa. Mas vem aí, dia 12 aconteceu isso 100%. No dia 13, 14, aconteceu um acidente com uma outra família e a coisa muda de figura. A coisa muda de figura e passa a ser 50% adicionado de 10% no mínimo, 60% um dependente. Né? Então, se for só a esposa, vai ganhar 60%. Se for 2 filhos, mais 10% cada um. Mas aí vem uma outra perda. Se o filho atingir a maioridade, ou deixar de ser dependente num casamento, ou coisa assim, cai a pensão. Né? Ela não acumula. Antigamente acumulava. Permanecia o total para ser dividido. Ia saindo e ia ficando até a esposa ficar com o total. Agora não. À medida que vai saindo, vai perdendo os 10%. Só tem uma possibilidade de ganhar os 100%. Aí seria uma pessoa portadora de deficiência dentro desses dependentes. É um alerta aí que muitas vezes as pessoas não sabem, mas se um dos dependentes for deficiente, portador de deficiência, a pensão será de 100%, por causa dessa pessoa. Perfeito, Keila? Perfeito. Já vamos voltar agora para o serviço público, né, na pensão. No serviço público, a gente também teve modificações em 98 em relação ao cálculo da pensão. Hoje, com a emenda constitucional 19, esse requisito, né, esse critério, ele vai ser definido pelo ente federativo, né, vamos ver o que vai sair na lei. Provavelmente não vai ser diferente do texto que está eu entendo que eles não vão ser diferentes do texto que está na emenda do regime geral. A gente, no serviço público, a gente tinha, se o servidor era aposentado, receberia o valor daquele benefício. Se o servidor estivesse na ativa, seria a remuneração dele do cargo efetivo, acrescido das vantagens permanentes. Então, a gente também tinha esse disparate, porque no serviço público, né, não digo a maioria, mas tem muitos servidores que eles participam de cargos comissionados, eles, né, estão na administração em função de chefia, direção, e acontecia alguma amostra daquele servidor, a família dele, quando a pensão saía, ele iria receber só, como ele estava na ativa, né, ele não estava aposentado ainda, seria a remuneração dele do cargo efetivo, que muitas vezes era bem menor do que aquela remuneração do cargo comissionado que ele estava exercendo. Hoje, vamos ver o que vai dar, qual que vai sair os requisitos que cada ente federativo vai falar sobre a pensão no serviço público.
Perfeito. Os outros benefícios, né, continuaram. O salário maternidade, né, ainda mantido os 120 dias, né? Pensa-se muito em levar para 180 dias, né, para 150 dias, mas ainda não foi modificado. O auxílio reclusão teve uma outra mexida, né, que ele reduziu o valor, ele ficou em 1.000 e poucos reais, né? Depende de carência, depende de ter vínculo de emprego, né, porque senão não tem direito. Então, tem que estar preso mesmo em total, né? Não pode ter semiaberto. Mas eu quero voltar um pouquinho no salário maternidade, que me fez lembrar uma coisa aqui, Keila, que eu deparei lá no interior, né? Lá em Morro Grande, indo lá para o Jardim Califórnia, eu vi uma senhora porque era uma grávida, né? Trabalhando na enxada, e ela a barriga dela já estava descontando, né, com a gravidez. E eu parei o carro com o meu amigo, pedi para o meu amigo parar, e cheguei a ela e falei assim: a senhora sabia que a senhora tem direito, né, quando estiver próximo de ganhar o seu neném, a salário maternidade? A senhora trabalha aqui, tem carteira assinada? Não, eu mesmo, é para o meu sustento, eu e meu marido e meu filho, que a gente trabalha aqui, né? Então, eu falei, então a senhora é um trabalhador especial, um trabalhador, né, rural especial. E eles, Keila, né, você sabe, mas é para esclarecer essa população, eles têm todos os direitos que tem o trabalhador urbano, né? Inclusive, a aposentadoria deles é 5 anos a menos. Então, o auxílio-doença, né, que às vezes eles cortam o pé e não sabem que tem direito ao auxílio-doença, sem contribuir, porque eles trabalham naquele regime, né, de unidade familiar. Agricultura familiar, que a gente chama. Isso. Então fica aí um aviso, se você conhece alguém lá que mora na zona rural, né, o simples fato de morar e trabalhar na terra, na zona rural, eles têm todos os direitos que tem um trabalhador de carteira assinada. E numa outra oportunidade, aí nós vamos falar sobre diversos tipos de trabalhador rural, né, Keila? Porque aí tem uma surpresa aí para os nossos amigos, em breve, né? Nós temos uma novidade aí, a gente vai despontar aí em breve, lá para o final do ano, né? Deixa passar esse período aí tenebroso de eleições. Lá para o final do ano, né, a gente vai inaugurar aí com um projeto muito bacana para levar até os colegas. Bom, aí, Keila, eu vou mais adiante um pouquinho, o salário família não mudou nada, né? E comentamos, a gente vai só para um tópico para a pensão por morte, é aquilo que eu falei, 60% no mínimo, né? Queriam, inclusive, que fosse menos de salário mínimo, nunca inferior a um salário mínimo, né? Então, se a pessoa ganhava R$ 1.200, né? E o salário mínimo está garantido, R$ 1.045 está garantido, né? Não vai ser 60% de R$ 1.200, que seria menos que o salário mínimo, né? Uma outra coisa importante, Ademar, outra coisa importante também que eu acho bom a gente falar da pensão é a parte de acumulação, né? Eu acho que é uma parte muito importante. Quando o cônjuge sobrevivente ele é trabalhador ou do regime geral de previdência ou do regime próprio, e ele lá, né, no regime dele ele já tem um benefício previdenciário, existe uma regra de acumulação, né? A pensão com aposentadoria, pensão com pensão. E nessa regra de acumulação, eu lendo a regra e a gente vendo também, foi muito prejudicial para o trabalhador. Por quê? Primeiro que ele vai continuar com um benefício mais vantajoso, maior valor, Sim. E o menor valor, ele só vai receber, dependendo, né, até 2 salários mínimos, 60%, de 2 a 3, 40%. Também foi muito prejudicial para o trabalhador. E outra coisa, temos que prestar muita atenção nas contas que são feitas pelo INSS. Né? Eu tive 2 clientes agora que foram concedidas esse mês, final do mês passado e esse mês, cujos valores do provento, elas também acumulam, foram calculados errados. Aí fala assim, é pouco? Foi pouco, mas multiplica pouco por 12 meses, por 24, 60 meses, né? 60 meses, é um valor considerável.
né? O que me restou nesse caso foi entrar com uma revisão para recalcular o valor deles, mas todos dois, e não só eu, outros colegas também estão passando por isso. O cálculo da pensão por morte, quando, né, o pensionista, lá, o beneficiário, acumula, está vindo com o cálculo errado. É verdade. Imperceptível um pouquinho, mas faz diferença. Keila, aí vai um alerta para a população de modo geral. Realmente não dá para confiar. Não dá para confiar nos cálculos, não dá para confiar no atendimento da Previdência. Apesar de que a lei dizer claramente que eles são obrigados a nos oferecer o melhor benefício, entre dois benefícios eles teriam que escolher o melhor, mas é muito difícil. Aí fica uma dica, se você precisa da Previdência Social, não tem jeito, procure um advogado especialista. Tem vários advogados, um de confiança, da sua confiança. Procure lá na sua cidade, né, no seu bairro, ou a pessoa da sua família que seja um especialista, porque, sem dúvida, é totalmente diferente a forma como é apurada essas aposentadorias, como é apurada essa... Você vê agora uma mudança, até pouco tempo atrás, você tinha 2 empregos, você era professor e era gerente de um supermercado, e você se aposentava por quando tinha que contar os dois tempos, né? Aposentar pelo aquele né, que é o comum, seu do dia a dia, mais tempo, e o outro dava ali um acréscimozinho na sua aposentadoria, né? Isso acontece com professores, com médicos que trabalham mais de um emprego, com professores, mais médicos, né? Também, enfermeiros, e hoje não, né? Por sinal incrível, eu achei até na legislação própria do pente fino que o Bolsonaro fez no princípio do ano passado, antes até da reforma, ele inclui a soma desses valores, né? Então agora tem que somar. Mas muitas vezes a população não sabe, quanta coisa não sabe, as revisões que tem direito, né? Aquilo que ele tem direito de procurar, e quando ele vai procurar já perdeu, já decaiu o direito, são 10 anos para você requerer a maioria das revisões para ter direito a 5 anos que prescreve o seu direito. Então você tem que realmente procurar uma pessoa habilitada, entendeu? Tem que realmente procurar uma pessoa que seja especialista. E agora, Keila, eu queria falar com você, já que nós falamos de vários benefícios da Previdência, tem um auxílio aí que está balançando, né, que é a coisa do momento, e que não é um benefício da Previdência Social, porque não depende de contribuição, não depende de vínculo, nem está classificado naquelas categorias especiais, como se tem do trabalhador rural, mas é o amparo, né? O amparo social. A pessoa que é miserável, ou seja, não tem condições financeiras de se sustentar, ele e sua família. Então, muitos países têm isso, vários países, inclusive países com poder aquisitivo maior do que o nosso, muito maior, mas tem sempre um valor que é dado para essa gente que vive nesse estado precário, que é chamado o BPC, né, o benefício, né, de prestação continuada, o antigo LOAS, todo mundo conhece como LOAS. LOAS é Lei Orgânica da Assistência Social, mas ficou conhecido como LOAS. Esse BPC, o momento atual que estamos vivendo, muita gente não sabe o que está acontecendo. No momento atual, porque um dos requisitos para esse BPC é a renda per capita ser 25% do salário mínimo, né? Então pega o salário de todo mundo que convive, né? Filho, esposo, filha, soma. Se a média for menos que 0,25 do salário mínimo, 1/4 do salário mínimo, a pessoa tem direito ao benefício. Ora, mas não é só por aí. O momento atual, que nós estamos vendo, essa pandemia, essa crise, foi feita uma legislação quase que própria para esse período. E por isso que não dizer própria, até 31 de dezembro está prevalecendo meio salário mínimo. Está prevalecendo, já está se reconhecendo, já tem jurisprudência e já tem decisões que, se tiver um outro BPC na família, não inclui na renda. Pode ter outro BPC. Se tiver
né, uma pessoa com mais de 65 anos que esteja recebendo, ou um portador de necessidades especiais, né, essa pessoa não vai somar na renda. Isso aí é uma coisa nova, é uma coisa que está, né, ajudando muito a conseguir a concessão desse benefício chamado BPC. Inclusive, né, o governo está adiantando os R$ 600, né, para depois dar o complemento. E se essa pessoa não tiver direito, ela não vai ter que devolver o dinheiro de volta, né? Isso é muito importante, né, porque as pessoas pensam até que tem que devolver. Não. Ela vai dar entrada no BPC, vai se conseguir, porque tem que fazer o cadastro único, né, o cadastro básico, que é feito lá na assistência social, né? Na assistência social, né? No CRAS. Aqui a gente tem CRAS em vários lugares, né? Todos os municípios têm CRAS. Pode não ter outros órgãos, mas o CRAS sempre tem assistência social no município. Né? Então, lá ele vai provar se for portador de necessidades especiais, deficiente físico, né? Mental ou intelectual, ele vai provar através de perícia que não tem condições. E essa perícia também, 2 em 2 anos, viu? De 2 em 2 anos você tem que provar que não tem condição, tá? de trabalho. Não tem condições de trabalho. E o portador com mais de 65 anos. Então, tá uma dica aí do BPC, né? Que é uma dica que vai até 31 de dezembro para aqueles, né, com ganhozinho maior. Mas não só isso, tem que se colocar ali o custo com remédio, né, as condições físicas de trabalho, o transporte, se tem transporte, se não tem, né, as condições que você teria que se locomover, tudo isso leva-se em consideração. Keila, chegou o momento, você vai falar um pouquinho agora sobre previdência do regime próprio, mas antes eu queria agradecer a Beatriz Silva, a Nayara Pimentel, né, e todos aqueles que estão chegando aí, que porventura eu deixei de mencionar, nosso muito obrigado. Vamos lá, Keila. Vamos lá. Bom, Ademário, primeiro eu gostaria também de agradecer, né, a Naira, a Patrícia, ao Rui Marcenes, ao Celso Marcenes, que está aí na live nos agraciando com a sua presença, ao Wagner, e muitos outros que reservou um espaço para vir escutar um pouquinho sobre o benefício previdenciário. Bom, vamos lá, vamos aproveitar o seu gancho em relação ao benefício do LOAS. No regime próprio de previdência, ele não tem benefício assistencial, né? Por que não tem? Porque é proibido para o regime próprio de previdência ele custear com o dinheiro da Previdência, com os recursos da Previdência, qualquer benefício que não seja benefício previdenciário. Os recursos que são oferidos, né, pelas contribuições do empregado e do empregador, né, do servidor e da patronal, que a gente chama no regime próprio, ele só pode ser usado para custear o pagamento de benefícios e das despesas administrativas daquele órgão gestor do regime próprio. Então, não existe benefício assistencial. O que pode existir de benefício assistencial, ele é custeado diretamente pelos cofres do ente público. Né? Então, vamos supor, aquele servidor que, por acaso, ele foi readaptado, embora não seja um benefício assistencial a readaptação, mas ele não vai ser mais custeado pelo dinheiro do regime próprio de previdência. Ele vai voltar a trabalhar e essa readaptação dele ele vai receber pelo ente público. Né? O servidor que tem um esposo doente, que está lá, que precisa da sua assistência permanente, ele pode se afastar do trabalho para cuidar desse ente familiar. A gente chama de licença para tratamento de saúde em pessoa da família. Existe um rol, não é todo mundo, né? Existe aqueles dependentes que estão sendo agraciados por esse tipo de licença. Eu não posso, vamos supor, por exemplo, fazer uma licença dessa para cuidar do meu irmão que está doente. Ele tem que estar lá dentro dos requisitos da lei. Quais são os dependentes que podem, que o servidor pode pedir esse tipo de licença? Essa licença também é custeada pelos cofres
do município. É uma licença que tem que ter avaliação médica de perícia, tem que passar pelo perito do Instituto de Previdência, mas o seu custeio dela, quem paga esse benefício, é o ente público. Então, não existe no regime próprio de previdência esses benefícios assistenciais. Conforme a gente milita nessa área e escuta, né, todos comentam que o serviço público já vem fazendo o seu dever de casa para poder ter esse equilíbrio financeiro e atuarial. Mas, mesmo assim, está sempre sofrendo reformas. Né? Em 98, a emenda 20 trouxe várias reformas para a gente. Esses requisitos agora que o regime geral tem de idade mínima, né, para aposentadoria, nós já temos essa idade mínima já desde 1998, desde o governo lá de Fernando Henrique. O serviço público, para a gente se aposentar, o requisito de idade, ele é essencial, ele tem que existir, né? Tempo de contribuição, antigamente a gente tinha tempo de serviço público, você atingia a mulher 30 anos de serviço público e o homem 35 e se aposentavam. Depois da emenda 20, não existe mais tempo de serviço público, e sim tempo de contribuição, que são outros requisitos além da idade. São requisitos cumulativos. Né? No caso da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade, seriam 10 anos de serviço público. Esses 10 anos de serviço público e 30 são, tem que ser tempo de contribuição mesmo. Tempo fictício não vai contar. Por exemplo, o serviço público existe um adendo da licença prêmio. O que é licença prêmio? O servidor público, a cada 5 anos trabalhado, né, um benefício estatutário dele, ele tem direito a ficar 3 meses em casa, né, sem trabalhar. Quem não tinha deferimento desses 3 meses para ficar em casa, poderia levar para contar em dobro para aposentadoria. Então, antes de 98, poderia entrar esse tempo fictício, que a gente chama, que não existe contribuição dele. Depois de 98, só conta tempo se houver contribuição. Né? O servidor entrou de licença sem vencimentos. Se ele não fizer a contribuição dele previdenciária para o regime próprio dele, ele não vai contar aquele tempo para a aposentadoria dele. Mesmo que ele vá para a iniciativa privada, que ele tenha lá o seu trabalho, esse tempo, por ele ser servidor, não ter sido desligado do serviço público, não ter sido demitido, no caso, exonerado, né? Ele não vai contar. Então, ele tem que sempre pagar a contribuição. As aposentadorias, essas reformas todas que vocês estão tendo agora no regime geral, no serviço público já existia, como eu falei, né? Agora, o que ficou muito solto para a gente? Entregar aos entes federativos para que eles coloquem os requisitos. Existe uma regra geral dentro da Constituição, né? No caso, que eles definiram a idade, e os requisitos, demais requisitos, cada ente federativo vai colocar o seu requisito. Então, a gente tem que aguardar para ver o que vai sair nesses requisitos, principalmente Estado e município, porque o federal já está lá bem definido. O que nós, servidores públicos, antigamente, a gente tinha garantido num texto constitucional, né, para todos iguais, já não vai existir mais. Cada ente federativo vai fazer em acordo com a sua situação lá do seu Instituto de Previdência, de acordo com como é que estiver o seu equilíbrio financeiro atuarial. Né? Tinha um prazo, né, Keila? Tinha um prazo para fazer essa reforma. Tem um prazo. O prazo da reforma da Previdência, são 2 anos, né, após a emenda, não é isso? E tem os prazos em relação à contribuição, né? A contribuição do servidor público, ele desde 1998, ele foi fixado no mesmo patamar do servidor federal. O que acontece? No Brasil existe muitas prefeituras, né, muitos estados que possuem o seu regime próprio de previdência. Cada um tem uma história. Um é deficitário, o outro é superavitário, né? Então, cada história desses regimes próprios, eles conduzem a um tipo de alíquota. Né? Quanto mais deficitário
o Instituto estiver, mas tem que haver contribuição, certo? De 98 para cá, o governo já falou, não, vocês não têm mais autonomia para fixar a contribuição do servidor público. O servidor público, ele vai, no mínimo, tem que ser igual, o mínimo tem que ser igual à contribuição do servidor federal. No município, antigamente era 11%, né, no servidor federal. Hoje o servidor federal passou para 14% por conta dessa emenda constitucional, dessas modificações todas que tiveram. E os municípios e o Estado tinham um prazo, né, a princípio, até 1º de abril, para começar a cobrar dos seus servidores. Esse prazo foi prorrogado para julho, para setembro e agora para dezembro. O que acontece com isso? Muitos estados, muitos municípios já se adequaram, outros não. Então, assim, aquele que se adequou primeiro, para poder cumprir a regra, o seu servidor, no meu entender, está sendo penalizado, outros não estão contribuindo no mesmo patamar, entendeu? Então, isso é um fato muito importante. A contribuição vai mudar de todo mundo, né? Quem não está, vai passar a estar, para esse alíquota de 14%, e está breve, porque dezembro está chegando aí, janeiro é outro exercício, né? As câmaras municipais, né? As assembleias legislativas vão começar a aprovar as novas alíquotas, aí vai ser aquele burburinho, que ninguém vai entender nada, mas isso está previsto no texto constitucional e tem que ser aplicado. Não tem para onde correr. Não fizeram até agora exatamente para não ter aquela preocupação política, né? De indispor, né, o eleitor com o político, mas não tem jeito, será aumentado. Vai para 14%, porque não tem como. O regime tem que ser adequado. Ok, eu só queria aproveitar aí, você falou aí, então, que aquela licença para tratamento de pessoas da família, né, para auxiliar no tratamento de pessoa da família, acompanhar o ente querido, né, lá na doença, ele é pago pelos cofres públicos e não pelo regime da Previdência. Sim. A legislação do regime próprio, a gente chama que existe uma bíblia, né? Quando eu comecei a trabalhar no regime próprio, é tudo muito solto, né? Eu lembro que a gente só conhecia a lei orçamentária, a lei 4.320, né? Mas em 97 criaram uma legislação específica para orientar o funcionamento de um regime próprio de previdência, a lei 9717. Lá já proíbe, né, o pagamento de benefícios que não sejam benefícios previdenciários. Cita o rol, né, cada instituto de previdência ele tem autonomia para escolher quais são os benefícios que ele vai custear, né, ele pode colocar uns benefícios a cargo da Previdência, outros benefícios a cargo do ente federativo, isso não tem, depende da lei, a lei é que vai se ditar da lei e vai depender também da situação financeira daquele regime. Não adianta ele abraçar tudo e não conseguir pagar tudo, né? Então, a lei dá essa opção. Segura aí a internet, né? Nós temos um probleminha pequeno aí com a internet, mas vai voltar se Deus quiser. Eu queria agradecer a mais pessoas que estão aí, né? Ao Wagner, que ela já citou, né? O Gustavo Alves, um abração, Gustavo, né? O Adriano, muito obrigado. A doutora Eluar, que bom de tê-la aqui conosco. O Diego Moraes, o Peter, né? A Sueli Vieira e muitos outros que talvez a gente deixe de citar porque não dá para acompanhar. Mas muito obrigado, né? Eu queria ver coraçãozinho, que a gente não vê coração. Diz que está gostando aí e solta os corações. Solta os coraçãozinhos para a gente aqui. Né? Então, Keila, quando eu falei isso aí, eu chamei a atenção da acompanhar a pessoa da família, né? Está acontecendo já, Keila, em determinados órgãos de justiça, muito mais lá no TRF, lá do Sul, que é onde começa todo o reconhecimento, né? E todo o avanço que tem em termos de previdência sai lá do sul do país, né? Lá do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e já estão reconhecendo
né, no serviço privado, nas empresas privadas, o direito do cidadão acompanhar o seu parente, o seu ente dependente, no caso de doença, Keila. A justiça já está reconhecendo. Já temos alguns julgamentos. Isso é muito bom. Porque se você é uma mãe, você é mãe, tem uma filha que está com câncer e está lá no hospital precisando de acompanhamento, de carinho, ou até mesmo em casa, você não tem cabeça para trabalhar. E aí você tem que realmente se dedicar. E já está, a justiça já está reconhecendo, e aí vai palmas para a justiça brasileira, né? Que começa a reconhecer. Keila, nosso tempo está quase acabando, faltam 5 minutinhos. Que pena, né? Mas outros momentos virão. Falamos algumas mudanças da emenda 103, e eu queria falar aí, né? Aposentadoria de modo geral, a idade. Homem 65, mulher 62 anos, né? Tem aquelas regras de transição, que a mulher que estiver próxima, né? A menos de 2 anos, ela pode ficar mais 50% desse ano. Faltava um ano, vai trabalhar 1 ano e 6 meses, ou seja, 6 meses a mais do que aquele ano, é um exemplo. E assim outras regras, mas que essas regras serão decididas numa outra oportunidade, né? Com certeza nós iremos fazer outras lives, e foi muito bom a gente participar dessas coisas. E queria falar aí com você que é advogado, jovem advogado, você que pretende militar no direito previdenciário, você que pretende atuar, seja em qualquer ramo do direito, faça parceria. Hoje, gente, é muito mais importante você dividir para somar, né, do que você ficar só. Faz parceria. Quando você se especializa, eu não vou recusar um cliente, nunca. Mas eu vou ter quem dirigir esse cliente. Se aparece um cliente aqui, por exemplo, para tratar de direito de família, eu vou mandar para a doutora Iracema, que trabalha com direito de família. Né? Se aparece um crime, eu vou mandar para a doutora Frânio, que trabalha com criminalista. E assim, né, temos que fazer parceria. Não, até mesmo no próprio ramo, temos que tirar as dúvidas com os colegas. Né? Nós vemos vários colegas de Araruama já atuando no direito previdenciário. Não tenho dúvidas em chegar e perguntar. Quantas vezes eu liguei para a doutora Débora no direito trabalhista e perguntei para ela: o que você acha disso assim, nessa fase aqui de recurso, o que você acha que eu devo fazer? Porque, gente, nós que somos advogados, temos que aprender a que nós, nos ajudando, poderemos chegar muito além daquilo que nós queremos, né? Poderemos marcar mais presença, né? Junto ao persona, que é aquele povo e trabalhar melhor para o seu cliente. Faltam 3 minutinhos, Keila. Considerações finais. Eu queria falar também das revisões, só dar uma dica, né? As revisões, Keila, que a gente tanto sabe da vida toda, né? Que seria o justo contar todo o tempo de contribuição da pessoa, a revisão para colocar vínculo de emprego, ganho nas sentenças trabalhistas e outras mais. Mas eu queria me despedir e vou deixar você para encerrar essa live, tá bem? Então eu queria falar, olha, um abração, um beijo no coração de todos vocês. Em breve temos novidades aí. Eu e a Keila vamos fazer um trabalho aí de divulgação, tá? Em prol de você, advogado, e de você, povo de Araruama, aí, por que não, da região dos lagos. Um grande abraço e muito obrigado. Bom, vamos lá, gente. No serviço público, vou voltar de novo para o serviço público, só porque eu tenho um ponto que eu acho muito importante, né? O parágrafo 9º da emenda constitucional, do artigo 4 da emenda, ele é bem claro: enquanto não houver, né, os municípios e os estados fazerem suas legislações, suas modificações para apresentar aos requisitos das aposentadorias do servidor público, ficam valendo ainda as normas existentes, né? Então, por enquanto, a gente está aí, o prazo deles para se adequar está chegando, mas ainda está vigorando as normas anteriores. Um outro nicho também, Ademari, que eu acho muito importante da gente falar e depois discutir, é a previdência complementar, que para o serviço público ela vai ser obrigatória, né? A partir dessas modificações da emenda, o servidor novo que ingressar no serviço público, ele só vai poder se aposentar no teto do INSS. Então, a previdência complementar,
é um outro nicho que está entrando aí, que vale a pena a gente se especializar, vale a pena a gente bater um outro papo sobre isso, previdência complementar, que está chegando aí em breve no serviço público.